A volta de Jesus. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgem entre nós falsos mestres. Estes introduzem secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Segundo Pedro 2, 4 a 7 nos confirma, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Segundo Pedro 2, 1, 2. Mateus 7, 13 e 14 nos aconselha: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Muitos são os que entram pela porta larga. Assim entendemos que a voz do povo da maioria não é a voz de Deus. Mas poucos são os que entram pela porta estreita, os remanescentes. Na Bíblia, remanescentes refere-se a um pequeno grupo de pessoas que permanecem fiéis a Deus em meio a uma apostasia generalizada. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, 17. Então, o que é o testemunho de Jesus Cristo? Apocalipse 19, 10 descreve o apóstolo João a tentar adorar um anjo que o recusa, afirmando que é um conservo, um servo como ele e os seus irmãos, e que João deve adorar somente a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Se observarmos atentamente nos escritos da Bíblia, percebemos que os profetas de Deus, como o testemunho de Jesus e suas mensagens, não eram bem-vindas pela maioria. O mesmo acontece atualmente, porque vão contra os hábitos populares e estilos de vida diferentes do caminho que segue a fé judaica, em verdade e sem desvios. E Paulo acrescenta em Atos 24, 14: porém, confesso-te que, segundo o caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. A parábola das 10 virgens é uma história contada por Jesus em Mateus 25, 1 a 13, que ilustra a importância de estar preparado e vigilante para a sua volta. A vinda do Senhor é incerta, e só aqueles que estiverem com suas lâmpadas cheias de azeite, ou seja, cheios do Espírito Santo e vivendo uma fé autêntica, serão recebidos para a festa, diferentes daqueles que não se prepararam adequadamente. E o que significa estarmos cheios do Espírito e preparados? Estar cheios do Espírito Santo significa permitir que a vontade e as qualidades de Deus controlem a vida de uma pessoa, manifestando-se em características como amor, alegria, paz e domínio próprio, em vez de ceder a desejos egoístas ou influências negativas. É viver sob a orientação do Espírito Santo, que age como um guia divino, capacitando o crente a tomar decisões sábias, aprofundar seu relacionamento com Jesus e cumprir o propósito de Deus. As qualidades do Espírito Santo, como amor, alegria, paz, paciência, bondade e domínio próprio, tornam-se características centrais da vida dessas pessoas, como descrito em Gálatas 5, 22 a 23. Mateus 24, 37 a 39 adverte: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois, nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Daniel 12, 1 a 2 afirma: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve, desde o início das nações até então.
Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Os versículos de 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18, descrevem a segunda vinda de Jesus Cristo, quando ele descerá do céu com um grito de comando, a voz de um arcanjo e a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, seguidos pelos crentes vivos, que serão arrebatados nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares e ficar com ele para sempre. O apóstolo Paulo exorta os crentes a consolarem-se mutuamente com estas palavras de esperança e certeza. Paulo, em seu leito de morte, expressa satisfação de ter completado sua missão espiritual, ao mesmo tempo que garante uma recompensa para todos os que esperam com amor a volta de Cristo. Em 2 Timóteo 4, 7 a 8, ele declara: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda.